Quero começar este vídeo falando de um texto bíblico no livro do profeta Daniel, no capítulo 12 e versículo de número 4, em um diálogo de Daniel com anjos. Um dos anjos que conversava com o profeta deu-lhes a seguinte recomendação: E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma para outra parte e a ciência se multiplicará. É fato notório que a ciência já tem evoluído e muito, que a ciência já tem se multiplicado. Hoje nós, seres humanos, estamos vendo as coisas no momento em que elas acontecem. Estamos nos comunicando na velocidade da luz ou, quem sabe, até acima da velocidade da luz. Claro que tudo isso está dentro de uma relatividade. Estamos viajando acima da velocidade do som. Contudo, ainda a nossa ciência, por mais que tenha se multiplicado, como falou o profeta Daniel, que isso haveria de acontecer no final dos tempos, ainda deixa a desejar em algumas áreas científicas. Iremos abordar nesse vídeo sobre viagem no tempo. Seria isto possível? Será que seria possível hoje o ser humano fazer uma viagem no tempo? É isto que nós estaremos abordando neste vídeo. Eu sou o pastor Gilvaí de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Se não for inscrito, já se inscreva no canal. Por que você deve se inscrever nesse canal? Porque nós levamos mensagens contundentes, transformadoras de vidas. Mensagens que transformam vidas. E assim você estará me ajudando a transformar vidas de pessoas pela palavra de Deus. Fique comigo neste vídeo, que com certeza ele irá impactar a tua vida e fará você pensar sobre muitas áreas do conhecimento científico. Viagem no tempo, seria isso possível? Também te peço que deixe os seus comentários acerca do assunto que está sendo abordado e também deixe o seu like, deixe o seu joinha para que o YouTube venha entender que você está compreendendo aquilo que nós estamos abordando nos nossos vídeos. Vivemos constantemente entre o presente e o passado. Se a luz viaja a 300 mil km por segundo, a tela onde você está vendo esta mensagem está, na verdade, no passado. É por isso que o físico Albert Einstein descreveu o tempo não como uma constante, mas sim como uma dimensão. O espaço em que vivemos é feito de 3 dimensões: largura, comprimento e profundidade. E o tempo, para Einstein, seria a 4ª dimensão, que convencionalmente apenas corre para frente. Preste atenção nestes detalhes. O tempo corre convencionalmente para frente. A primeira questão que se coloca é: a que velocidade o tempo corre para frente? O viajante que percorre nosso universo, seja para Marte ou a galáxia mais próxima, teria 4 coordenadas para se guiar: as 3 do espaço, largura, comprimento e profundidade, e uma do tempo, que é a 4ª dimensão na visão de Einstein, que convencionalmente apenas corre para frente. Mas aí surge uma questão. A primeira questão que se coloca é: a que velocidade esse viajante iria viajar? Segundo Einstein previu em sua teoria da relatividade espacial, quanto mais rapidamente você avança nas 3 dimensões do espaço, menos você progride na 4ª, que é o tempo. Então veja, enquanto mais rápido o indivíduo se desloca nas 3 dimensões, seja largura, comprimento e profundidade, menos ele progride na 4ª dimensão, ou seja, o tempo. Quanto mais rápido ele se desloca, menos tempo ele gasta nesse deslocamento, segundo a visão de Einstein. Para Einstein, há um limite até onde você pode aumentar a sua aceleração, e ele é a velocidade da luz. Porque, teoricamente, se você alcançá-la
e ultrapassá-la, você chegará no momento anterior no qual a luz deixou seu ponto de partida. Isso no caso, se o indivíduo está se deslocando acima da velocidade da luz. Mas vale lembrar que para a nossa ciência, nós humanos ainda não temos condição de deslocarmos na velocidade da luz. Mas quanto mais tempo do ponto limite, mais o tempo reduz a sua velocidade do ponto de vista de um observador, não para quem está viajando. Segundo Einstein, isso chama-se dilatação do tempo. Continue assistindo esse vídeo. Em 1974, o astrônomo Frank Tipler imaginou uma estrutura na forma de um cilindro giratório incrivelmente denso. Preste atenção, com cerca de 100 km de comprimento e 10 km de largura. Veja a teoria de Frank. Em seu interior haveria algo com uma massa equivalente a 10 vezes a massa do Sol, girando cerca de bilhões de vezes por minuto. Kepler sugeriu que isso poderia ser feito usando um buraco negro giratório ou uma estrela de nêutrons, ou mesmo um pulsar e o cilindro. Por isso, seria feito de um material forte o suficiente para não ser esmagado pela própria gravidade ou dilacerado pelas forças centrífugas que experimentaria ao girar. Então vai vendo aí a teoria de Tipler, o que ele está narrando. O resultado seria a criação da chamada curva fechada do tipo tempo em tradução livre, uma curvatura do espaço-tempo que possibilitaria uma viagem para o futuro e voltasse ao ponto de onde partiu. Uma nave espacial saindo da Terra alcançaria o tal cilindro conhecido como cilindro de Tipler e completaria algumas órbitas ao redor dele, permanecendo na região ao redor da estrutura onde o espaço-tempo é mais deformado, e então voltaria à Terra, onde o tempo teria transcorrido mais depressa do que a bordo. A boa e velha dilatação do tempo. Buracos de minhoca. Viajar do ponto A para o ponto B mais rapidamente do que a luz no vácuo faria com qualquer segundo Einstein, ter massa infinita e comprimento zero. Mas, admitindo-se que o espaço-tempo pode ser dobrado, Einstein pensou na possibilidade de cortar caminho, usando-se o que se popularizou chamar de buracos de minhoca. As equações tornam essas passagens possíveis fisicamente. O problema é que, além de deixarem passar apenas partículas, elas desmoronariam quase que instantaneamente. Se as partículas não passam, segundo Einstein, porque se elas desmoronam instantaneamente ao serem atraídas pelo tal buraco de minhoca, elas caem instantaneamente, como que um corpo físico poderia passar? Como vemos, a nossa ciência não tem tecnologia suficientemente capaz de desenvolver a tal viagem no tempo. Há uma probabilidade, se sabe que pode existir, mas nós humanos, em pleno século XXI, não temos ainda tecnologia suficientemente capaz de desenvolver a tal viagem no tempo. Quem abordou tal assunto também, sobre a tal viagem no tempo, foi Carl Sagan. O astrônomo Carl Sagan foi o primeiro a pensar nisso, ao pedir ao amigo e físico Kip Thorne para que pensasse se seria possível usar buracos de minhoca no tecido espacial para visitar o futuro. Ele usou essa ideia em seu livro Contato. Thorne, vencedor do Prêmio Nobel de Física em 2017, por seu trabalho na detecção de ondas gravitacionais. É um dos fundadores do Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro Laser, mas é mais conhecido por ter sido consultor científico do filme Interestelar. Então veja que a tal viagem no tempo, ela pode existir, mas nós, do século XXI, ainda não temos
possibilidade de desenvolver a tal viagem no tempo. Por quê? Porque nós não temos tecnologia suficientemente capaz de desenvolver a tal viagem no tempo. Uma reflexão sobre a questão do tempo na visão de Carl Sagan. Alguém pergunta para Carl Sagan como nós poderíamos usar tempo para medir tempo. Carl Sagan responde: nós estamos presos nele. Cada um de nós viajamos para o futuro 1 ano, todos os anos. Mas se pudéssemos viajar perto da velocidade da luz, então poderíamos ir mais adiante para o futuro. Este é um daqueles conceitos profundamente resistentes a uma definição. Carl Sagan também conclui o seu pensamento dizendo o seguinte: pode ser que você consiga construir uma máquina do tempo para ir ao futuro, mas preste atenção na expressão, mas não para o passado. Então, na visão dos cientistas atuais, há uma probabilidade daqui a alguns anos, vamos supor daqui a 500 anos, quem sabe, se construir uma máquina do tempo que proporcione a dilatação do tempo, e a ciência moderna que virá poderá desenvolver uma viagem sempre para o futuro e nunca para o passado. Este é um conceito que a ciência defende. Iremos analisar agora, a partir deste momento, pois nós já estamos cientes que a nossa ciência ela não tem probabilidade no momento, em pleno século XXI, pode ser que daqui a algumas centenas de anos isso venha a acontecer, de desenvolver a tal viagem no tempo. Mas nós queremos abordar esta questão da viagem no tempo dentro de um conceito bíblico, dentro de um conceito das Escrituras, observando o que as Escrituras falam sobre a tal viagem no tempo, se seria possível ou não. Vamos analisar uma história dentro da Bíblia ou de algo que ficou escondido, que está oculto, que foi deixado no esquecimento nos dias do profeta Jeremias. Porventura, seria possível uma viagem no tempo nos dias do profeta Jeremias? Preste atenção nessa história que nós iremos narrar aqui neste vídeo. Vá em frente, continue assistindo esse vídeo, deixando os seus comentários sobre como você está recebendo e entendendo esta mensagem. Na antiga literatura hebraica, há o resto das palavras de Baruque, ou conforme se chama também essa tradição, o adendo ao profeta Jeremias. Baruque era amigo do profeta Jeremias, que em 604 a.C., a ele ditou os seus versículos, incluídos na Bíblia. Ao que parece, Baruque registrou também coisas inconvenientes, pois o resto não consta na Bíblia. Jeremias, conhecido como um dos grandes profetas, na realidade era também, a exemplo de vários dos seus colegas, um agitador político nato. Por anos a fio, não se cansou em anunciar a decadência da Judéia, caso não se fizesse um esforço extraordinário para dominar a Babilônia. Suas palavras não foram ouvidas. Então, o Senhor informou a respeito da futura destruição de Jerusalém e deportação do povo judeu para o cativeiro babilônico. Isso ocorreu em 586 a.C. Jeremias e Baruque andam às escondidas pela cidade de Jerusalém para enterrar tesouros do templo por ordem do Altíssimo, salvaguardando-os assim da aniquilação. Naquele instante exato, ressoa das nuvens o som de trombetas e do céu descem anjos segurando tochas nas mãos. Preste atenção. Jeremias roga a um dos anjos propiciar-lhe ocasião para conversar com o Altíssimo. A conversa realiza-se. Jeremias pede que Deus poupe o seu jovem amigo etíope Abimeleque, ou em algumas traduções bíblicas, Ebed-Meleque. Jeremias 38, verso 7. Pois
Certa vez ele retirou Jeremias do fundo de um poço de lama. O Senhor mostra-se compreensivo com tal gesto de gratidão e instrui Jeremias para que mande o amigo pela vereda da montanha para a vinda de Agripa, pois lá então ele próprio se encarregaria do moço e o esconderia em um lugar seguro até que tudo tivesse passado. Então veja que foi o Senhor que disse a Jeremias que ele mesmo, o Senhor, se encarregaria de guardar Abimeleque ou Ebed-Meleque até que a invasão babilônica, o perigo que viria da Babilônia sobre Jerusalém tivesse passado. Na manhã seguinte, Jeremias mandou Ebed-Meleque embora e falou: pegue uma cesta e vá para o sítio de Agripa, pela vereda da montanha. Vá apanhar figos frescos, dê-os aos doentes e ao povo. No dia seguinte, Jerusalém é tomada pelo inimigo. Os sobreviventes, entre eles Jeremias e Ezequiel, são levados para a Babilônia para o cativeiro. Todos aqueles acontecimentos horríveis ocorreram sem que Abimeleque ou Ebed-Meleque tivesse chegado a percebê-los. Ele não sabe nada a respeito e, assim sendo, anda de espírito alegre, despreocupado pela vereda da montanha, para apanhar figos frescos como lhe foi mandado. De repente, tem uma sensação de tontura. Veja bem, de repente, Ebed-Meleque ou Abimeleque tem uma sensação de tontura. Ele senta no chão, a cesta com os figos frescos entre os joelhos e adormece. Quando, tempo depois, acorda, receia ser censurado por Jeremias por ter vagueado no caminho. Depressa, pega na cesta com os figos e se põe em marcha para Jerusalém. Aí, então, acontece algo incrível. Ele chega a Jerusalém. No entanto, ele não conhece esta cidade, nem as suas casas, tampouco a sua própria família. Esta cidade não é a cidade certa. Estou confuso, ainda sinto a cabeça pesada. Que estranho! Como posso falar a Jeremias que me sinto confuso? Com esses pensamentos, sai da cidade e depois vira-se para olhar em busca dos seus marcos de referência e fala: é a cidade, apenas perdi o caminho. E de novo retorna para a cidade e continua procurando. Como não encontra nenhum membro da sua família, torna a sair da cidade. Fora dela fica parado, triste, pois não sabe para onde ir. Ebed-Meleque ou Abimeleque está consternado, completamente desorientado. Ele só foi embora para apanhar figos frescos por alguns minutos. Nada mais entende deste mundo. Lá fora da cidade, fica então de cócoras. Um homem velho passa por ele e Ebed-Meleque pergunta: que cidade é essa? O homem responde: Jerusalém, é claro. Ebed-Meleque indaga pelo sacerdote Jeremias, pelo seu leitor Baruque e por toda uma série de pessoas conhecidas dele, e acrescenta que não há mais ninguém na cidade que fosse conhecido dele, Ebed-Meleque. Em tom ponderado, o velho responde: tu chamas por Jeremias e por ele perguntas depois de tanto tempo? Desde há muito, Jeremias com todo o povo foi levado cativo para a Babilônia. Ebed-Meleque acha que o velho está doido e lamenta que não se possa ofender um ancião com palavras pesadas e gargalhadas, o que bem gostaria de fazer, pois considera absurdo o que falou. Ele ainda pergunta pela hora do dia e calcula que, desde a sua partida, se passaram umas poucas horas. Olha aqui, vê com teus próprios olhos, diz Ebed-Meleque. Pega com as tuas mãos, vê, os figos estão frescos. E com essas palavras, Ebed-Meleque retirou a tampa da cesta dos figos e o velho viu como ainda estavam frescos. Em seguida, o ancião, depois de ter visto os figos, disse: meu filho, tu és um homem protegido de Deus. Vê, hoje faz 66 anos que o povo foi levado para a Babilônia. E para que vejas que isto é verdade, olha o campo. Lá as sementes estão apenas germinando.
Ainda não estamos na época dos figos maduros. Preste atenção, meu amigo. Preste atenção neste detalhe. Para Ebed-Meleque, tinha passado apenas algumas horas, 2 horas, 3 horas no máximo. Mas para o povo que habitava em Jerusalém, já tinha se passado 66 anos. No início dessa história, nós abordamos que Jeremias disse ao Senhor: guarda Ebed-Meleque da destruição que vem. E o Senhor disse: pode deixar que eu vou guardá-lo. O Senhor o guardou. E neste guardar do Senhor, passaram-se 66 anos, enquanto que para Ebed-Meleque teria passado apenas algumas horas. Seria isso uma viagem no tempo? No desenrolar da história, um anjo do Senhor despacha uma águia. E essa ave soberba leva uma mensagem de Baruque, de Jerusalém para a Babilônia. A mensagem traz para Jeremias o cativo, a notícia de que seu amigo Ebed-Meleque está passando bem e em nada envelheceu. Essa história foi tirada da Bíblia. Essa história não se encontra dentro das páginas da Bíblia Sagrada, mas se você pesquisar, você vai ver que o que nós estamos falando aqui é algo real. Porventura, existe algum tipo de civilização em uma outra dimensão, em um outro local que convenhamos chamar de céu, que conhece a dilatação de tempo e a viagem no tempo? Isto fica para a tua reflexão. Iremos abordar uma outra história sobre viagem no tempo nos dias do profeta Ezequiel. Eu quero relatar essa história neste vídeo, nos dias do profeta Ezequiel, sobre essa questão de viagem no tempo. Ezequiel narrou no seu capítulo 9, do versículo 1 ao 11. Ezequiel narra uma estranha história que ainda nem aconteceu nos nossos dias, mas para o profeta Ezequiel era algo real, ou seja, ele foi levado no tempo e no espaço aproximadamente 27 séculos além do tempo em que ele vivia. E o pior, a viagem no tempo, diz a ciência atual que ela desloca-se sempre para o futuro, mas nunca volta ao passado. Ezequiel foi levado ao futuro e retornou ao passado. A ciência nossa não conhece viagem no tempo, mas será que porventura em uma outra dimensão, em um outro local que vamos chamar aqui apenas de céu, existe alguém que conhece, tem tecnologia suficiente para desenvolver uma viagem no tempo? Fica aí a minha interrogação, deixe aí os seus comentários. Veja a história narrada pelo profeta Ezequiel no capítulo 9, do versículo 1 ao 11. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinha 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu, diz Ezequiel: passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário.
e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. A casa referida aqui é o templo que ainda nem existe. E disse-lhes: contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saíram e feriram a cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os ferido e ficado eu sozinho, caí sobre a minha face e clamei e disse: ah, Senhor Deus, dar-se-á caso que destrua todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade, porque dizem: o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça deles, farei recair o seu caminho. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo: fiz conforme me mandaste. Agora, meu amado, preste atenção, você que está assistindo esse vídeo, que está observando esta mensagem. Esse texto do profeta Ezequiel é referência do capítulo 7 do livro do Apocalipse, que ainda nem aconteceu. No capítulo 7 e versículo 3 e 4 do Apocalipse, está escrito da seguinte forma: e vi outro anjo subir ao lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajam selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Esse texto bíblico do livro do Apocalipse é referência do livro de Ezequiel ao homem vestido de linho, que lhe foi ordenado que entrasse na cidade e marcasse os homens que temiam a Deus, os homens que temiam ao Senhor. Então, nós estamos vendo que Ezequiel, ele foi levado no tempo e no espaço. Isto não é apenas uma visão ou uma profecia. Ezequiel, ele está vendo o acontecimento. Como também o apóstolo João, ele foi levado no tempo e no espaço aproximadamente 2000 anos para frente do seu tempo e retornou ao passado. Então nós estamos abordando que viagem no tempo está dentro da Bíblia, dentro das Escrituras. Por quê? Porque Deus é o Senhor do tempo. Deus é o Senhor do espaço. Deus tem o controle do tempo. Deus é eterno. E isto significa que ele tem o controle do tempo. Ele habita no eterno agora. Para ele não existe passado, como também não existe futuro. Deus habita no eterno agora. Então ele pode retroceder ao passado, ao início do pré-Big Bang. E ele pode ir também ao futuro quando não existir mais nada neste universo. Esta é a verdade nua e crua. Quem sabe um dia a ciência atual consiga adquirir conhecimento científico suficiente para desenvolver a tal viagem no tempo. Contudo, eu volto a repetir como falei no decorrer deste vídeo, a ciência tem conhecimento que a probabilidade de desenvolver a viagem no tempo será sempre para o futuro e nunca para o passado. Contudo, nós podemos afirmar aqui que Deus vai tanto para frente quanto para trás. E existem civilizações que não habitam neste planeta Terra, fora deste planeta Terra, que tem tecnologia suficientemente capaz de avançar para o futuro e de retroceder ao passado. Esta é
a realidade que nós encontramos dentro das Escrituras Sagradas. Deixe aí os seus comentários. Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe também o seu like para que esse vídeo seja ranqueado e ele chegue a muitas outras pessoas para que conheçam a palavra do eterno Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus.